Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vocês talvez tenham ouvido falar de uma crônica que a gente pode encontrar na internet com o título A Águia e o Falcão. Mas que me chamou a atenção, eu trouxe aqui para o nosso recolhimento de hoje uma versão que está no blog do Abraham Shapiro, que é bastante conhecido por uma sessão na CBN que se chama Profissão Atitude, que vai dando dicas. Ele é como um consultor de gestão, liderança, uma visão bastante antropológica assim em todos os seus enfoques, em todas as suas mensagens. Eu colocaria até em paralelo com o Mário Sérgio Cortella, que de vez em quando também a gente vai recebendo muitas mensagens, muitas colocações suas, até em paralelo com o professor Marins, bem conhecido também, na Rede Vida, e acho que estava com quadro, algum tempo atrás pelo menos, na Band News, faz tempo que eu já não acompanho. E ele dá o título para essa crônica que é conhecida, que corresponde exatamente ao título do nosso recolhimento de hoje: A Liberdade do Amor. Certa vez, o índio guerreiro Sioux, Touro Valente, e a bela Nuvem Branca chegaram à tenda do pajé da sua tribo e lhe pediram: nós nos amamos e queremos nos casar. Buscamos o seu conselho para que sejamos felizes. O velho, emocionado, ao vê-los ansiosos por sua palavra, lhes diz: há algo a ser feito, sim, em favor de vocês, ainda que difícil. Você, Nuvem Branca, suba ao Monte do Norte e, no prazo de 3 dias, capture o falcão mais forte. Traga-o aqui com vida. E você, Touro Valente, escale a Montanha do Sul. No topo dela encontrará o ninho das águias. Apanhe uma delas e traga-a viva para mim, também em 3 dias. Os jovens se abraçaram e partiram para sua missão. No dia estabelecido, os dois chegaram à tenda do pajé. Aqui estão as aves, disseram eles. E o velho ordenou: amarrem uma das patas de cada ave entre si com esta fita de couro e depois soltem-nas para que voem livres. Eles fizeram o que foi ordenado, porém a águia e o falcão não conseguiam levantar voo. Irritadas, as aves se bicavam como que punindo uma a outra pelo insucesso do seu voo. Então o velho disse: jamais esqueçam o que vocês viram agora. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão se arrastando, como culpando-se mutuamente por não voar. Então o pajé cortou a fita de couro e liberou as aves. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, porém nunca amarrados. Libere a pessoa que você ama para que ela voe com as próprias asas. De fato, é uma experiência que, vez por outra, a gente tropeça com ela, outra vez a gente tenha.
a gente viva. A de que dois amigos, um casal de namorados, mais ainda marido e mulher, por uma compreensão equivocada do que supõe um amor entre eles, acabam se deixando levar por um desejo de posse, ou seja, o chamado amor possessivo, que não é sadio, ou um desejo de domínio, que já é mais pernicioso, que produz isolamento com relação às outras amizades, às outras companhias, também produz prisões que acabam impedindo a pessoa de crescer, de se desenvolver, até muitas vezes do ponto de vista acadêmico, né? Ou seja, que podem estar na história até de atrofias em relação àquilo que a gente meditava já no mês passado, né? No desenvolvimento dos seus próprios dons. Várias relações em que o amor é colocado à prova, nós, as conhecemos bem. A relação, por exemplo, entre mãe e filho, mãe e filha. Há muitas mães que prendem os filhos a si e que parece que nunca vai haver uma mulher que preste para o seu filho. E nunca vai haver um homem que preste para a sua filha. E com essa deformação vai minando as relações e vai tornando a vida do filho e da filha praticamente impossível. E às vezes, então, esse apego impede que a pessoa se desenvolva, venha fazer uma viagem mais longa, mais prolongada, para um intercâmbio, por exemplo. Impede sair do ninho, impede até crescer na própria carreira. Também é frequente, né, quando acompanhamos algum rapaz, alguma moça e começa a namorar, e que os seus colegas, né, suas colegas, de repente saem com essa queixa: nossa, mas você sumiu, ninguém mais te vê. E a outra, se for querer abrir o jogo, vai dizer que meu namorado é muito possessivo. Ou vice-versa, minha namorada é muito possessiva. E como que vai excluindo as outras relações. Ou, eventualmente, no máximo, pode acontecer que puxa para suas relações, mas o afasta das relações que tinha anteriores. Eventualmente até do seio da própria família mais expandida. Primos, primas, tios. E em não poucos casos também a gente tem a experiência, né, de que isso se dá entre marido e mulher. A mulher, em relação ao esporte do marido, por exemplo, parece que tudo acaba sendo rival para ela. O esporte, uma confraternização após uma jornada de trabalho, alguma vez. Logicamente, na relação entre marido e mulher, há um condicionamento que é natural. Um condicionamento de postura no relacionamento com as pessoas do outro sexo, né? Então, ela já não vai ter a mesma postura que tinha antes de namorar e casar com seus colegas, e algumas liberdades, né? E vice-versa. E vai estar mais vigilante nas suas trocas de mensagens. O trato é natural. Como um padre também se torna sacerdote, há uma postura que é preciso viver, há um condicionamento que é natural, mas isso não supõe exclusão, retaliação, né? E às vezes, para ele, a carreira da esposa, que acaba sendo uma rival, e a viagem, ele quase que impõe a esposa que fique, sabe, mas também tolhida de movimentos, de relações sociais, de desenvolvimento profissional.
E mais dia menos dia, o recibo acaba sendo passado. Além dos condicionamentos que a mulher já acaba tendo naturalmente, né, mas que acompanham a maternidade, acompanhamento dos filhos, por mais que eles divisam tarefas, há algumas funções, alguns acompanhamentos em que a mulher é imprescindível. Em determinadas etapas da vida, é para ela que vai corresponder uma dedicação maior às crianças, né, e tudo mais. Mas se chegasse ao ponto de causar aquela percepção, né, que gera até muitas crises que depois dá trabalho, né, reorganizar, em que ela diz, puxa, você só cresceu e eu me aniquilei a vida inteira. Seria penoso. Algumas amizades, seja na relação entre colegas de trabalho, de profissão, de esporte, né, de infância, amizades de dois namorados, amizade entre marido e mulher, que propriamente não o são, né? Não são esse amor de amizade que quer o bem do outro pelo outro. E que se convertem em verdadeiras amarras, correntes, âncoras, lastro desses de balão que impede o balão de subir. E que comprometem a liberdade. E que não são expressão de amor. Isso que as pessoas às vezes dizem, talvez se aplique nessa situação, amores que matam. É que acabam matando, né, a própria relação, né? Porque na verdade são só uma caricatura de amor, são por egoísmo. É o meu eu que vai projetado no desenvolvimento das outras pessoas, de tal modo a amarrá-las, tolhê-las, né? É impressionante, aliás, é extremamente bonito ver no Evangelho a liberdade que os apóstolos têm na sua relação com Jesus. Sem deixar de vê-lo como quem é, como mestre, como o rabino, o rabi. E falam sobre tudo, perguntam tudo, se atrevem a, até perguntar para o Nosso Senhor, aqueles dois irmãos, Tiago e João, se deviam fazer chover fogo do céu sobre aquela região da Samaria, porque não tinham tratado Jesus com a reverência que merecia. E Jesus os corrige, sem dúvida, sabe decodificar que por trás daquele ímpeto há uma declaração de amor, estavam tomando as suas dores. E Cristo diz, não, sabeis que espírito sois, não é por aí. E até lhes dá um apelido, né, de Boanerges, filhos do trovão, por esses ímpetos. Mas eles também não se retraem, se deixam corrigir e vão e tocam em frente. E também Cristo os surpreende, discutindo sobre quem era o maior, e quando eles perguntam o que vocês estavam conversando, eles falam abertamente. Não há nenhum constrangimento. Talvez um pequeno constrangimento, mas não algo que os impeça de ser naturais. Bom, e Jesus, é impressionante como investe neles, né? Envia aquele grupo de 72 discípulos, 2 a 2, ainda, sei lá, nos primeiros passos da sua formação, para pregar em seu nome. Poder comprometer todo o projeto já, estragar tudo. E lhes dá autoridade para realizarem milagres também. E os envia. E lhes vai colocar a igreja nas mãos, subir aos céus ainda quando não está vendo tudo rodando em 3D diante de si, com a igreja que tinha fundado, com o corpo de doutrina que tinha estabelecido, com a hierarquia, né, que tinha estabelecido entre eles, com os sacramentos que tinha instituído como canais de graça. Mas Cristo, de fato, lhes atribui, né, uma liberdade enorme de ação. Eles não têm medo de errar, lhes promete uma assistência do Espírito Santo também para suprir qualquer deficiência, mas ele mesmo confia. Todos os apóstolos e os demais discípulos se sentem estimulados, né, a se abrirem ao chamado que Deus lhes dirige e a corresponder totalmente. É uma liberdade, fruto do amor, que ainda por cima gera segurança.
gera autoconfiança. É uma história de amor completo, assim. E às vezes Cristo vai impor em alguns casos até algumas escolhas para eles, e que uma vez realizadas vai impactar na vida familiar. Por exemplo, com os dois irmãos, Tiago e João. Cristo vai chamá-los para que sigam de perto, exatamente no momento em que estavam com o pai na barca consertando as redes. Eles que tinham lá um pequeno negócio, do qual também Simão era sócio, um negócio de pesca. Mas quando estava Tiago e João e o seu pai Zebedeu, passa Jesus, olha para os dois, que já conhecia, né? Mas agora vai chamá-los assim de modo mais próximo para estar consigo, e diz: segue-me. E os dois devem ter olhado para o pai e também o pai, que já estava cativado pela figura de Cristo, dá a sua anuência, e os dois o deixam lá, o deixam ali, sozinho, para tocar o negócio em frente. E nós já sabemos que também nesse exercício de liberdade gerou tal confiança e tal interação amorosa, de amizade mesmo, que aqueles pais, né, o pai e a mãe de Tiago e João, não só não vão ficar assim, revoltados contra Cristo, porque chamou os seus filhos, os tirou do ninho para ter uma vida de aventura, né, naquele projeto que estava começando a ser instalado no mundo, que é tal adesão que depois a mãe deles vai estar lá ao pé da cruz, uma das santas mulheres incondicionais. E o que não dizer da cena de Jesus perdido e encontrado no templo? Ou seja, e que nos transmite, né, São Lucas, que o próprio Cristo tinha sido educado daquela forma, na liberdade, fruto de um amor genuíno de José e de Maria por ele, ao abraçarem a sua missão de participarem, favorecerem a obra da redenção. Lembramos como tinham subido ao templo, Jesus tinha feito 12 anos, correspondia a uma idade de emancipação já do rapaz, e, portanto, contraía a obrigação de subir periodicamente a Jerusalém para adorar. E numa festa determinada, subiu com seu pai e sua mãe. Ainda estava naquela fase de transição, de rapaz sem obrigações para um rapaz com obrigação. E, portanto, talvez ainda se deu a liberdade de ir na caravana das mulheres, ou na caravana dos homens, porque as crianças tinham essa prerrogativa, ainda que fossem duas caravanas separadas, e só se uniam ali numa parada, né, para fazer um lanche, né, o que for, né, dar uma descansada. Daí se convertavam, mas depois as caravanas iam por sua conta. Mas o fato é que na volta de Jerusalém, de repente, numa dessas paradas, Maria deve ter voltado para José e falou assim: oi, Jesus. Ele falou: não sei, pensei que ele estava com você, não está com você? E já aquela trepidação, já desandam o caminho que tinham feito de volta e retornam a Jerusalém e vai encontrá-lo já no terceiro dia no templo, conversando lá com os autores da lei, deixando-os todos admirados pela maturidade daquele rapazinho, como falava das coisas de Deus, da Escritura, com tanta desenvoltura. E Maria não se retrai, né? E chama a atenção de Jesus. E sua mãe disse-lhe: meu filho, por que fizestes isso conosco? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. E respondeu-lhe Jesus: por que me procuráveis? Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai? A liberdade de Maria e de José para se dirigirem a Jesus para corrigi-lo, sabendo que é o Filho de Deus, mas estava confiado a eles para educar. E Jesus, que dá uma resposta aparentemente malcriada, mas é uma resposta talvez até elogiosa, a gente pode pensar. Fala: puxa, eu pensei que estava fazendo aquilo que me correspondia, cuidando das coisas do meu pai, porque, aliás, eu aprendi isso com vocês. Eu sempre vi que você, pai e mãe, sempre atuaram desse modo.
mas como se talvez pudesse dizer, poxa, de fato eu podia ter dado um toque, né? E agora que eu já estou emancipado, né? Então já pensei que eu pudesse. Mas pelo que a gente vê, foi quase um reconhecimento de Jesus de que de fato já era emancipado, mas ao mesmo tempo as relações comportariam alguns outros detalhes de conduta. Pode parecer até desrespeitoso, né, falar que Jesus pode ter se equivocado numa conduta, ou que tenha sido indelicado, ou o que for. Mas a verdade é que todos nós passamos pelo processo educativo. Todos nós aprendemos desde criança, quando recebe alguma coisa, como é que se fala? Obrigado. Será que Maria e José não tiveram que ensinar também para Jesus? Com certeza sim. Nosso Senhor, humilde, se fez humano, necessitado de ajuda, de auxílio. Se deixou corrigir e ao mesmo tempo expõe com liberdade. Era sobre isso que eu queria chamar a atenção. E na sequência, diz lá São Lucas, eles em seguida desceu com eles a Nazaré, eles eram submissos, sempre foi o Jesus de sempre. Não era uma espécie de autoafirmação, não. E diz, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Foi uma espécie de crescimento mútuo aí de todos eles. De fato, marcou já, ficou marcado para Maria e para José a nova etapa que estava sendo inaugurada na vida de Cristo. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ia crescendo, humanamente falando, ia se deixando formar, ia crescendo também em graça, também por essa atitude de submissão, ser um bom filho, respeitador dos pais, aceitando as coisas que vinham dele, né? Bom, toda essa cena aqui é uma cena encantadora e um reflexo da liberdade também na vida familiar, no trato, no processo educativo, tudo mais. Que bom seria se nós fôssemos dessas pessoas que fomentam a liberdade ao seu redor. A liberdade, assim, entre os amigos. O C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, ele fala, dentre esses quatro, de um especial, que é o amor de amizade, o amor que leva a querer o bem do outro pelo outro. Já fizemos referência a esse tipo de amor aqui diversas vezes. E ele dá até um exemplo, né, que o amigo verdadeiro, quando ele apresenta dois amigos, dois amigos seus, apresenta para que de alguma forma interajam entre eles, ele fica feliz quando esses dois ficam amigos entre si. Não de ficar enciumado, puxa, agora eu vou perder lugar, vou perder espaço. Antes eu tinha plena autonomia com um, plena autonomia com o outro, agora que os dois ficaram amigos, de repente ficam até sócios e vão conversar muito mais, vão sair muito mais, vão ter reuniões, tomar café juntos, né? E ele vai ficar de fora. Mas a amizade verdadeira, poxa, que bom. Não vai ter os amigos como que presos assim. Isso entre as mulheres dá a impressão que às vezes pega um pouquinho mais. Porque parece que quando duas amigas delas ficam amigas entre si, tendem a excluir, gera um ciúme talvez um pouco maior, pelo menos em determinadas idades, né? Nas primeiras idades, né, de infância, né, de início da adolescência, isso acaba sendo comum. É todo um processo também, um processo de desprendimento, de viver uma amizade que não gera amarras, né? Nem para si, nem para os outros. E na relação, citávamos no início, né, entre pais e filhos, que bom seria se fôssemos dessas pessoas que lhes dão opções de vida, ajudando-os a descobrir suas próprias potencialidades. Os pais, em geral, fazem isso. E tendo condições, tendo possibilidades, até, às vezes se projeta um pouquinho, né, nos filhos. O pai gosta de jiu-jitsu, põe o filho no jiu-jitsu, ou judô. Mas nada de mal nisso, de repente também o outro tem essa mesma propensão. Mas sempre que haja abertura para, se não encaixa aqui, também não vou forçar, né? Vamos ver se encaixa depois num outro esporte, no judô. Ou
na habilidade que seja capaz de desenvolver, também do ponto de vista artístico, né, algum instrumento, do ponto de vista esportivo. Bom, já falava do judô, mas que está no rol dos esportes, né, até olímpicos. Né? E depois, do ponto de vista de carreira, transmitir, lógico, transmitir a própria fé. Algumas pessoas, às vezes, se dão o direito de dar muitas liberdades assim, para as pessoas, mas para a fé parece que uma espécie de protestantização que se introduziu na vida da igreja na década de 70, 80, 90, que até hoje a gente colhe um pouquinho ainda os resultados, né? Muita gente adulta que não foi batizada, ainda que tenha nascido uma família católica. Porque de modo equivocado, os pais aderiram àquela teoria de que não se deve batizar as crianças quando novas, porque senão a gente estaria desrespeitando a sua liberdade. Não é verdade. A liberdade deve ser respeitada e promovida também tendo em conta cada uma das etapas da vida. Não se priva a criança da liberdade quando a desmama do peito para passar para uma mamadeira. De acordo, logicamente, com o acompanhamento a pediatra e tudo mais. E não se falta a liberdade do filho, da filha, quando os pais escolhem em qual maternal que vão colocar, em qual prezinho vai estudar, em qual colégio vai escolher. Os pais vão fazendo as escolhas, querendo dar sempre o que é o melhor. Por que não fariam isso com relação àquilo que eles entendem que é o melhor que pode dar, né? Que é Deus na alma daquela pessoa, quando aquele bebê que passa a ser batizado, o templo do Espírito Santo, adornado com uma porção de dons, né? De virtudes. E lógico, depois, à medida que crescem, se desenvolvem, se não vão seguir ao mesmo trilho que os pais marcaram, pelo menos ficaram com uma referência. E às vezes até se atrevem a afastar, os pais prendem a respiração, ficam um pouquinho até consternados, mas rezando, e aquele filho, aquela filha que se afasta, passa um pouquinho de tempo e fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Tem uma referência, ficou a referência. E depois acaba voltando. É a liberdade, né, que os pais concedem, ou mais do que concedem, reconhecem aos filhos, as respeitam, promovem, né, dizia na escolha da sua própria profissão, do seu estado de vida. Tem aquela mãe que sonha que tem um filho padre, que pode fazer a vida do filho impossível, né, ou uma filha freira, pode fazer a vida do filho impossível, quando ele não se sente essa proporção, essa propensão. E também o contrário, talvez o mais frequente. Né, que pais católicos até admirem bastante uma pessoa que se dedica ao celibato apostólico, né, ou que quer ser padre, eventualmente quer ser, como há atualmente vários caminhos, né, de abraçar o celibato, mas sem se tornar religioso nem sacerdote. No caso dos numerários do Opus Dei, por exemplo, são leigos que abraçam o celibato apostólico. Pessoas que acham lindo, nossa, que bonito, que devotamento, e olha, ele é um profissional e tem prestígio e tem tudo, né? E abriu mão do casamento para se dedicar a essas tarefas, né? Acha bonito, mas quando de alguma forma corresponde ao próprio filho, né, à própria filha, daí muda de figura. E pode fazer muita oposição, uma oposição que não seria sadia, né, na vida dos filhos. Não seria nenhuma novidade. Vários santos na igreja tiveram uma oposição muito ferrenha, assim, de pais, que em princípio eram católicos. São Tomás de Aquino, sem ir muito longe. A mãe pintou e bordou, né, para que ele não fosse dominicano. Santo Antônio, de Pádua, de Lisboa, como quiserem. São Francisco de Assis, o pai que ficou bem fora de si, com aquela opção dele, sem sair de Assis, Santa Clara, né, a mesma coisa. São José Maria Escrivá dava um testemunho de como seus pais sempre respeitaram a sua liberdade, né? E ele, quando falou para o pai que queria ser padre, queria ser sacerdote, ou queria entrar no seminário, pelo menos, para discernir, disse que foi a única vez que viu o pai chorar. Não foi um choro convulsivo nem nada, rolou um lagrimão lá.
Mas ao mesmo tempo ouviu do pai, mas filho, eu não vou me opor. O pai o alertou, né, sobre possíveis obstáculos que deveria superar, não é o momento de citar aqui, mas foi ele mesmo quem apresentou para um sacerdote que o acompanhasse e para que depois fizesse um primeiro discernimento vocacional e entrasse no seminário. Assim procedeu. Eu posso dar meu testemunho também nesse sentido muito favorável. Na minha casa eu nunca experimentei nenhuma guerra com relação à minha entrega a Deus. Olha que eu entrei para o Opus Dei com 16 anos e meio. Entrei, ainda que a incorporação definitiva, né, de uma pessoa, qualquer instituição da igreja não se dá antes dos 23 anos. Mas seja como for, era novo. Me lembro quando eu conheci o centro, eu cheguei na minha casa empolgado, e minha mãe então falou, olha filho, eu estou vendo muito empolgado, veja bem onde é que você está indo, eu nunca ouvi falar desse Opus Dei, né? No ano 1976, faz tempo. Então fica de olho, né? Estimulando a ter um sentido crítico também, pela empolgação, de repente não entrar em fria. Mas depois a coisa foi evoluindo, entrei na universidade, porque na época eu era ainda colegial, quando pedi admissão na obra. Depois entrei na universidade e pelas diferentes atividades, por mais que era de São Paulo, a gente morava no extremo lá da Zona Oeste, então era muito mais favorável pelos estudos, pela dedicação a todo o trabalho de apostolado no centro e morar no centro. E assim pedi autorização. Minha mãe não gostou muito da ideia, mas ao mesmo tempo meu pai também apoiou financeiramente para mudar. E foi ótimo. Terminei a carreira em 82, estava começando o Opus Dei lá em Brasília, já tinha começado nesse ano mesmo. Em 83, abriu a possibilidade de ir alguém para lá para dar uma ajuda, e eu já aderi a essa possibilidade. Daí sim eu vi minha mãe chorar, e chorou copiosamente, né? E ao perceber que eu já estava ali achando que já ia ser melhor deixar o projeto para mais adiante, ela mesma já se adiantou e falou, não, eu estou chorando assim porque vai ficar mais longe, vai ficar mais difícil a gente se encontrar, não sei como é que vai ser, mas você tem mais aqui, você tem que ir. E meu pai falou, se não der certo, também você volta tranquilo, né? Não precisa voltar envergonhado, puxa, tem um empreendimento que eu fracassei. Não, se foi lá não gostar, não funcionar, você volta. Para agradecer de fato a Deus. E no que não dizer, né, entre marido e mulher, que haja esse respeito mútuo ao crescimento, desenvolvimento do outro, dentro desses condicionamentos que a gente dizia antes naturais, né, mas da própria profissão, né, que não haja, né, entre ele e entre ela, vai lá para a sua tese, vai lá para o teu congresso, vai lá para o teu negócio. Não é nossa tese, é o nosso congresso, são nossos negócios, né? Sempre os dois, conjugando nós, estão ali juntos, né? Sempre vendo rivais por tudo quanto é lado. E às vezes o próprio Deus entra aí como uma espécie de rival na vida, né, matrimonial. Um deles, pois não consegue perceber o alcance que tem a proximidade de Deus do outro, como isso vai reverter na própria casa. É interessante, é até divertido, com o padre Michelino aqui da Igreja Nossa Senhora do Brasil. Às vezes, no final da missa, faz propaganda do terço dos homens. E daí se dirige às esposas, deixa seus maridos virem, né? Libera. Né? Como diz, vocês vão ser as primeiras beneficiadas. Né? E, logicamente que isso fica muito mais facilitado quando também, por amor, ou cada um dos cônjuges, ou os filhos com relação aos pais, ou os amigos entre si, são extremamente irresponsáveis. Ou seja, a responsabilidade, que está sempre atrelada à liberdade, também deve ser vista como expressão de amor. A responsabilidade de, por exemplo, não marcar um retiro, né, o marido, a esposa, pelo aniversário de casamento, né? Típica coisa que às vezes pega mais os maridos, as mulheres são mais ligadas nas datas, nas comemorações, às vezes acabam sendo um pouquinho mais despistados. Logicamente que vai gerar um incômodo. Ou que os filhos, né, que querem conquistar a liberdade com relação aos pais, mas na base do grito, e depois falam, não, que eu tenho que ir, já tenho idade, então eu me mover sozinho,
eu já posso estar nesse ambiente até tal hora, e depois atrasam, não chegam no horário, não avisam, ainda mais agora que a gente tem tantos meios, né? Não mandam aquela mensagem, ou já não apresenta o programa completo antes. Olha, eu vou estar em tal lugar, vou estar sem que os pais tenham que fazer uma sabatina, de modo muito maduro e responsável. Olha, então vai ter tal programa, esse é o projeto, vai montar tais pessoas, a ideia era sair daqui em tal lugar, em princípio eu iria de carona, voltaria de carona, se atrasar lá, se eu vejo que o pessoal, de repente, posso ligar para vocês, alguém de vocês me busca, que melhor eu volte de Uber. Já apresento um equacionamento assim, então, que dificilmente os pais não vão sentir segurança, né, para reconhecer que é, de fato, já a hora de dar um pouco mais de movimento. Vamos pedir a Nossa Senhora, ainda que não estamos terminando essa meditação, né? Mas desde já, pedindo a Nossa Senhora que nos faça funcionar com essa liberdade do amor, né? Da entrega, devotada a Deus, aos outros, à obra da redenção, que nos faça reconhecer que o amor significa voar juntos, mas não estar amarrados, porque senão as pessoas não voam, não se desenvolvem. E a frustração sempre vai ser mútua, por mais que um seja possessivo e outro seja possuído, nenhum dos dois vai se realizar, seja na amizade, seja no namoro, né? E menos ainda depois na vida matrimonial, no relacionamento também com os filhos. Mas queria chamar a atenção para um outro desdobramento da liberdade do amor. Talvez introduzindo aqui em primeiro lugar, um episódio da vida de São José Maria Escrivá muito simples, né, com um grupo de filhos seus, né, de membros da obra lá em Roma, logo depois que ele tinha sido nomeado prelado de honra de sua santidade, ou seja, tinha recebido o título de Monsenhor. Isso supunha, para algumas ocasiões, poder utilizar uma veste diferente, né, com uma cor mais violeta, na batina, uns detalhes nos botões, né, algum cordãozinho de adorno, não sabia descrever completamente. Mas ele tinha uma faixa também, uma faixa cor violeta na cintura, né, descendo as pontas assim lá verticalmente para baixo. E numa ocasião determinada que ele estava com essas vestes, né, com um grupo de pessoas, alguém resolveu tirar umas fotografias. E depois, passado algum tempo, quando mostraram para ele as fotos, olha, padre, como ficou, ele bateu o olho e fez uma espécie de desabafo. Não era profundamente sentido, porque a coisa em si mesma não tinha tanta entidade, mas deixou todo mundo ali com um pouquinho de... também com o estômago um pouquinho encolhido, né? Disse, meus filhos, como vocês me querem pouco. Olha essa faixa, como está completamente torta. A gente ficou juntos quase 1 hora. Custava algum de vocês ter me dado um toque para arrumar a faixa? Algo muito familiar, né? E quem de nós, né, a gente já não teve em situações dessas, e que a gente ficou meio constrangido, mas agradecido que alguém nos avisasse, não sei, que estava com o zíper aberto, professor dando aula, né, fica lá exposto, todo mundo com uma forma de uma distração. Só faltava, né, deixar que todo mundo fique dando umas risadinhas, o professor sem saber o que está acontecendo. O professor, quem for, colega de trabalho, né, ou em casa, né, no ambiente familiar, ou alguém almoçando com um colega, perdão que desse até essa exemplificação tão prosaica, não, mas fica lá com um pedacinho de couve cobrindo um dos dentes. E que lógico que distrai, né? Uma pessoa me dizia uma vez que ela só descobriu que ela estava com um pedacinho de couve no dente porque conversando com a pessoa, com o colega que estava na frente, via que ele ficava completamente distraído olhando só para a boca dele, né? Daí ele resolveu passar a língua e já sentiu que estava lá. Mas custava por outro ter falado? Desculpa te dizer, está com uma, sei lá, a casquinha do feijão ficou aí. Né? E pronto. São coisas que a gente agradece. E ainda que às vezes dá um certo constrangimento, né? Mas sempre manifestação de carinho, né? Pelo menos a gente decodifica assim, essa pessoa gosta de mim, tem confiança comigo. Talvez a partir desse momento até a relação se torne mais desenvolta. Ainda que esse tipo de correção
de indicação, nesse apontamento de algum aspecto mais efeituoso, né, muito externo, não é, por assim dizer, das mais importantes, né? Jesus chama atenção para uma outra expressão de amor, bem mais abrangente e mais profunda, que é imprescindível no caminho da santificação, que é a correção fraterna. Entra nesse contexto a liberdade do amor. A liberdade e o amor que me permite, então, abordar determinados temas com as pessoas que eu tenho ao meu redor, para fomentar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. É uma das obras de misericórdia, maior misericórdia espirituais. A gente sabe que tem 7 obras de misericórdia corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os enfermos e encarcerados, dar pousada aos peregrinos, remir os cativos e enterrar os mortos. As 7 obras de misericórdia corporais. E outras 7 obras de misericórdia espirituais: dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, sofrer com paciência as misérias do próximo, e por aí vai. Até 7. Mas uma delas é corrigir os que erram. É um ato de amor. E é importante que as pessoas que se relacionem conosco nos concedam essa liberdade e tenham a liberdade também de nos indicar coisas que devem ser corrigidas em nós. Jesus expõe essa doutrina e São Mateus, no capítulo 18 do seu Evangelho, a coloca aqui em evidência. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, diz à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, nossa, que pena, né? Será ele para ti como um pagão, um publicano, porque em vez de se aproximar mais, vai acabar se afastando mais ainda. Mas Jesus diz: você não se retraia, mas toma cuidado, vai repreendendo entre ti e ele somente. Repreender não na frente de todo mundo, não de modo humilhante, mas que o pequeno constrangimento que vai gerar fica ali, né? O âmbito mesmo do carinho de vocês, sem transcender. E se te ouvir, terás ganho teu irmão. São Paulo desenvolve um pouco mais essa doutrina na Epístola aos Gálatas, é clássica também essa passagem, em que ele diz lá, é o último capítulo da Epístola aos Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, aqui está Espírito com maiúsculas, refere ao Espírito Santo, vós que sois animados pelo Espírito Santo, admoestai-o em espírito de mansidão. Não é para sair descadeirando as pessoas, né? Como é que você faz isso? Onde é que já se viu? Não. Em espírito de mansidão. E tem cuidado de ti mesmo, para que não caias também nessa tentação. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos. Arterios onera portate. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, né? E desse modo cumprireis a lei de Cristo, a lei do amor. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento, então poderá gloriar-se do que lhe pertence, não do que pertence ao outro. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Qual é o próprio fardo que cada um de nós carrega? Talvez sem fazer muito esforço a gente chegaria à conclusão que são os nossos defeitos, né? Que é o que mais nos acabrunha. Eu, pelo menos, ouço, né, como sacerdote, alguma pessoa que se aproxima e diz: Padre, puxa, acho que eu queria me confessar, eu estou de tal modo que nem eu mesmo me aguento. O peso, né, da consciência dos próprios pecados, aquela coisa, esse modo de ser, outra vez fui irado, outra vez eu fui preguiçoso, e outra vez me deixei levar pela sensualidade, outra vez exagerei na comida, na bebida, outra vez acabei falando mal, uma maledicência, ou contei uma mentira. E ainda a Epístola aos Hebreus,
também faz menção a isso, diz: é verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar que de alegria. Ninguém gosta, né, de receber correção, os feedbacks. Ainda mais se são correções dessas que são mais nucleares, não sei só você está com a gola torta aí, ou assim, tua pronúncia não está correta assim no inglês, o que for. Mas são coisas dessas que também é preciso chamar a atenção. A gente percebe que uma pessoa chega habitualmente atrasada e todo mundo de alguma forma comenta, né? Fica comentando sem transmitir para ele: olha, o pessoal está pegando mal, está notando, o chefe comentou não sei que coisa, tenta corrigir. Ou então que a pessoa habitualmente se deixa levar pela tal maledicência. Ou então envia determinadas mensagens no WhatsApp, né, que tem um conteúdo um pouco mais malicioso. Ou nas brincadeiras não é feliz. Todo mundo ri, mas a pessoa que foi alvo daquela brincadeira se sente muito atingida, fica na berlinda. Então há uma ironia. Talvez não vamos sair brincando com o defeito dos outros. É importante chamar a atenção. Amistosamente. Olha, desculpa, queria te falar uma coisa pequena dentro do conjunto, né, porque todo mundo te adora, você trabalha muito bem. Logicamente a gente expõe que não é que a pessoa caiu em desgraça diante de nós. Mas como a nossa meta, ainda mais para uma pessoa que entende algo do Evangelho, é ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, isso aqui supõe uma imperfeição no teu modo de ser, eu queria te dizer. E depois já fala, já aponta. Bom, esse modo que na viagem você andou falando das mulheres, né? Você é uma pessoa casada e achei isso daí pode dar até uma impressão de que você não é fiel. Eu te conheço que você é super fiel. Talvez ainda não deve ser, mas não só deve ser, mas deve também parecer. Ao contrário, também é verdade, né? Mais verdade ainda. Mas diferentes situações. Eventualmente até dessas coisas que são mais chatas. São menos profundas do ponto de vista moral, mas uma pessoa só tem mau hálito. Quem que vai dizer isso, né? São alguém que quer muito bem, né? É a típica coisa que irmão diz para ele, né? No âmbito familiar, a mãe chama atenção, até já oferece levar no dentista. Mas faz parte. E tudo isso como expressão de amor. Há uma frase bem conhecida de Santo Agostinho, que infelizmente vem tirada de contexto e utilizada, pelo menos nos dias de hoje, até para justificar desordens no uso do sexo fora do matrimônio, né? Ou dentro do matrimônio, mas fechado assim a geração da vida. Que é aquela frase: ama e faz o que quiseres. Não, a gente fez com amor, a gente fez amor. Mas qual o contexto que Santo Agostinho empregou essa frase, né? Fez essa afirmação? É o contexto da correção fraterna. Aliás, estou comentando o capítulo 4 da primeira epístola de São João, em que São João diz que Deus é amor, e depois vai falar que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, porque se eu amo a Deus, necessariamente tenho que amar o meu irmão. Bom, dentro desse contexto, Santo Agostinho diz assim, vou ler o trecho completo, diz: uma vez por todas foi-te dado somente um breve mandamento, ama e faz o que quiseres. Se te calas, cala-te movido pelo amor. Se falas em tom alto, fala pelo amor. Se corriges, corrige com amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor. Dessa raiz não pode sair senão o bem. Esse é o contexto da frase: ama e faz o que quiseres. Se te calas, cala-te movido por amor. Não vou chamar atenção agora, vou esperar o melhor momento, vou esperar encontrar o melhor lugar. Se falas em tom alto, você chega à conclusão que o único modo que teu filho vai entender que isso é muito importante o que ele fez, que ele tem que dar uma bronca, dá, mas não como crime passional. Faz que você vê que você está sofrendo mais do que ele para fazer aquela correção, mas você vai fazer. Se perdoas, perdoa por amor. Se corriges, corrige com amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor. Daí dessa raiz não vai sair senão o bem. O Papa Francisco, em diferentes ocasiões, já falou sobre a necessidade da correção fraterna e de como fazê-la, né? Até colocando em evidência que sempre é custoso, né, fazer uma correção fraterna. Mas ele diz lá:
A regra suprema da correção fraterna é o amor. É bom nos perguntarmos o que nos leva a corrigir um irmão ou uma irmã e se não somos, de alguma forma, corresponsáveis pelo seu erro. A regra suprema da correção fraterna é o amor, desejar o bem dos nossos irmãos e irmãs, tolerando os problemas dos outros, os defeitos dos outros em silêncio, na oração, a fim de encontrar o caminho certo para ajudá-lo a se corrigir, coisa que não é fácil. Então até já dá essa ponta, você pensa na presença de Deus, isso que te chamou a atenção, isso que até te irritou um pouquinho, Senhor, isso daqui é um defeito, não sei se é uma implicância minha. Eventualmente eu posso até trocar uma ideia com uma pessoa que também não vai entrar num clima de fofoca, mas pode projetar uma luz e falar, poxa, sabe que eu acho que você tem razão, então checar, né? Não correr o risco de ser um chato, né? E cair isso na implicância, né? O Papa até fala que um dos sinais que a gente está virando chato e implicante é que a gente sente gosto em corrigir. Diz assim, a verdadeira correção fraterna é dolorosa, porque é feita com amor, verdade e humildade. A própria pessoa que vai fazer sofre, além da outra que vai receber um pouquinho. Se sentimos prazer em corrigir, isso não vem de Deus. Aí com certeza a gente não deve falar. Esperar passar um pouco, outra pessoa vai perceber e eventualmente até dar um toque para alguém que a gente sabe que é mais reto do que nós, pergunta, eu reparei isso, você reparou também? Sempre que é você falar, porque, sei lá, acho que eu tenho uma certa implicância por ela, então vai perder força o que eu vou dizer, porque não está com muita retidão. Interessante. A verdadeira correção fraterna é dolorosa porque é feita com amor, verdade e humildade. Se eu tenho vontade de fazer, eu tenho aquele impulso de fazer, não vai dar certo. São José Maria Escrivá, então, nesse sentido, em Forja, deixou vários pontos sobre a correção fraterna. Por exemplo, o ponto 147, que ele diz: a correção fraterna, sempre que devas fazê-la, há de estar cheia de delicadeza, de caridade, na forma e no fundo, pois naquele momento és instrumento de Deus. Outro ponto, 455. Só quando tiveres de corrigir, faze-o com caridade, no momento oportuno, sem humilhar, e com ânimo de aprender e de melhorares tu mesmo naquilo que corriges. Outro ponto, 566. A prática da correção fraterna, que tem raiz evangélica, é uma prova de carinho sobrenatural e de confiança. Agradece-a quando a receberes e não deixes de praticá-la com aqueles com quem convives. A correção fraterna feita entre iguais, feita do superior para o subordinado, né? Nesse esquema agora 360 graus, também do subordinado para o superior, mas medindo bem também o momento, e logicamente, né, no âmbito familiar, marido e mulher, né, promovendo o crescimento do outro. Um obstáculo que muitas vezes aparece é o de considerar a dor, né, que vai causar, a gente tem falado disso o tempo inteiro, né, sempre dolorosa. Para quem faz, talvez muitos mais, a pessoa fica verde, amarela, azul, vermelha, né? E também para quem recebe. É preciso contar com isso e não deixar que esse raciocínio nos neutralize. Cito mais 3 pontos, São José Maria Escrivá. Agora o ponto 146. Não descures a prática da correção fraterna, manifestação clara da virtude sobrenatural da caridade. Custa, é mais cômodo inibir-se, mais cômodo, mas não é sobrenatural. E dessas omissões terás de prestar contas a Deus. O ponto 567. Ao corrigir, porque se torna necessário e se quer cumprir com o dever, é preciso contar com a dor alheia e com a dor própria. Mas que essa realidade não te sirva nunca de desculpa para te inibires. E o ponto 577. Esconde-se um grande comodismo e, por vezes, uma grande falta de responsabilidade naqueles que, constituídos em autoridade, fogem da dor de corrigir com a desculpa de evitar o sofrimento aos outros.
Talvez poupem desgostos nesta vida, mas põem em risco a felicidade eterna, a sua e a dos outros, pelas suas omissões que são verdadeiros pecados. Não incorrer nessas omissões. Sempre que chega o dia do Cura d'Ars, São João Maria Vianney, dia 4 de agosto, tem leituras próprias dessa missa, né? É a primeira leitura do livro de Ezequiel. Eu confesso que eu já fico esperando ali com esse chamado à responsabilidade que é duro aos pastores, né? Mas que se aplica a todos nós, porque todos nós somos pastores dos nossos irmãos. Diz lá, é o capítulo 3º do livro de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, estabeleço-te como sentinela na casa de Israel. Alguém que está velando por todo mundo. Logo que escutares um oráculo saindo da minha boca, tu o transmitirás da minha parte. Se digo ao malévolo que ele vai morrer e tu não o prevines, e não lhe falas para pô-lo de sobreaviso em razão do seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa do seu delito. Mas é a ti que pedirei conta do seu sangue. E quando um justo abandonar a sua justiça para praticar o mal, e o permitir diante dele algum tropeço, ele perecerá. Se não advertires, ele morrerá por causa do seu delito, sem que sejam tomadas em conta as suas boas obras que anteriormente praticou. E é a ti que pedirei conta do seu sangue. Então, se você percebe, não fala nada, você está acumulando brasa sobre a tua cabeça. Pela confiança, diz então, por que não te decides, diz São José Maria Escrivá, ainda em Forja, por que não te decides a fazer uma correção fraterna? Sofre-se ao recebê-la, porque custa humilhar-se, pelo menos no começo, mas fazê-la custa sempre, bem o sabem todos. O exercício da correção fraterna é a melhor maneira de ajudar depois da oração e do bom exemplo. Ajudar, corrigir, que é até um sinal de busca honesta no caminho da santidade. Honestamente eu busco a santidade, então vou tornar pessoas santas ao meu redor e vou aceitar as correções quando me fazem. Se eu fico me justificando quando eu recebo um feedback, uma coisa, não é bom sinal. Não é bom sinal de humildade, como é lógico, né? Mas não é um bom sinal de desejo verdadeiramente de crescimento e de eficácia, né? De não ficar na mediocridade. Agradecer. Cito agora esse livro Sulco, última citação, vamos terminando a nossa meditação. Se com lealdade, caridosamente, um bom amigo te faz ver a sós pontos que desfeiam a tua conduta, levanta-se dentro de ti a convicção de que se engana, não te compreende. Com esse falso convencimento, filho do teu orgulho, sempre serás incorrigível. Dás-me pena, falta-te decisão para procurar a santidade. Vamos pedir a Nossa Senhora, agora já terminando a nossa meditação, também a São José, que nos faça viver essa liberdade do amor também nesse aspecto. Bendita a correção fraterna, dizia São José Maria Escrivá. Como terá custado a Nossa Senhora corrigir Jesus naquele dia, fazendo aquela advertência, mas ao mesmo tempo ela não se retraiu. E várias vezes Jesus teve também que fazer esse mesmo movimento de corrigir os seus, mas não se retraiu, mas fez logicamente de tal modo que, uma vez reorganizados dentro daquele incômodo que produzia a correção, se viram mais amigos. Se costuma dizer que quem diz as verdades perde as amizades. Isso se não segue a máxima de São Paulo, que diz veritatis facientes in caritate. Se uma pessoa vive, ou seja, diz a verdade, respeitando as condições de modo, de lugar, de tempo oportuno, daí não. Ia citar aqui um exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, mas acho que já vai passar o tempo, vai ser um pouquinho mais do mesmo, né? Me comprometo a deixar depois lá nos comentários, fixado nos comentários, junto com a bibliografia, como sempre. Vamos agora fazer um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Sabendo que o amor autêntico sempre favorece o exercício da liberdade por parte da pessoa que é amada por mim, posso dizer que meu amor pelo meu cônjuge, meus filhos, demais parentes e amigos, meus companheiros de trabalho, etc.,
é verdadeiramente autêntico? Sei respeitar a liberdade das pessoas em geral e também daqueles que dependem de mim de modo particular, quanto às escolhas que fazem, profissionais, com quem querem se relacionar, número de filhos que pretendem ter, inclusive das escolhas consideradas mais radicais, de entrega da vida totalmente ao serviço de Deus, por exemplo, no celibato apostólico, ou que supõem compromisso de formação e vida cristã mais intensa. Tenho sabido defender a minha própria liberdade perante os demais, sempre expressando ao mesmo tempo o meu amor por eles, sentindo-me responsável por antecipar-me em preveni-los sempre que as minhas escolhas possam vir a impactar nas suas vidas ou nas suas expectativas em relação a mim. Considero que a liberdade no amor desdobra-se em promover o crescimento dos que me cercam através da correção fraterna. Pratico habitualmente essa proposta de Jesus no Evangelho. Evito deixar-me levar pelo comodismo ou covardia à hora de corrigir os demais quanto aos seus equívocos, sabendo ao mesmo tempo escolher sempre o melhor momento, lugar e modo, caridoso e humilde, para fazê-lo. Peço à Virgem Maria e a São José que me conduzam a agir com aqueles que dependem de mim, como eles agiram com Jesus, sempre respeitando a liberdade, favorecendo que cumpram a sua missão nessa vida, sabendo corrigi-los quando necessário e deixando-me corrigir quando é necessário também. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.